pessoa que recebe o diagnóstico de algum tipo de câncer fica com receio ou até mesmo impedida de ter filhos. Uma das alternativas seria o congelamento de óvulos ou espermatozoides. Conosco o ginecologista Álvaro Petraco, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, que vai falar sobre o assunto. Boa tarde, é um prazer tê-lo aqui para conversarmos sobre um problema que pode ser resolvido, não é mesmo? O câncer, ou até mesmo as pessoas ficam em dúvida, é a doença ou é o tratamento que pode causar a infertilidade? Na verdade, o câncer necessita muitas vezes um tratamento quimioterápico ou de radioterapia. E algumas dessas drogas utilizadas são extremamente tóxicas para o ovário ou para o testículo, tá? E, consequentemente, levam a um processo de lesão da célula germinativa que produz os óvulos e produz o espermatozoide. Por isso, hoje, em pauta, o congelamento de gametas. Na verdade, o congelamento de espermatozoides é uma técnica já bastante antiga. Mais antiga que o óvulo. Muito mais antiga e sedimentada cientificamente, né? O congelamento de óvulos é uma técnica mais atual. A incidência da quimioterapia, radioterapia, qual é de infertilidade? Depende do tipo de câncer e depende do tipo de droga que é utilizada para tratar essa patologia. Mas muitos desses cânceres levam, na verdade, à utilização de drogas de alta toxicidade e, consequentemente, esterilização dessa paciente. Então, é claro, sempre bom procurar um médico, conversar com o seu ginecologista para ver então, Sem a possibilidade. Dúvida, né? O oncologista hoje está muito atento a isso e hoje a gente tem o diagnóstico precoce do câncer, né, em pacientes jovens, e essas pacientes hoje podem, na verdade, preservar a sua fertilidade. O congelamento hoje de óvulos cada vez vem aumentando mais, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. O congelamento de óvulos, na verdade, é uma técnica que também não é atual. O primeiro congelamento é de 1986. E é uma técnica extremamente difícil porque o óvulo é uma célula muito grande e é uma célula que tem uma quantidade muito grande de água. No congelar, o que acontecia? Cristalizava e rompia, na verdade, a carga genética do óvulo e, consequentemente, esse óvulo estava inutilizado. Ao longo dos anos, se começou, então, a melhorar a tecnologia de congelamento. Isso se deve, na verdade, ao excesso de óvulos que se tinha na fertilização in vitro. Num primeiro momento, se congelava embriões. Aconteceu um problema muito grande, casais que engravidavam, congelavam embriões e não reclamavam os seus embriões. E tem, nas clínicas, excesso de embriões congelados. Por isso, essa lei atual de utilizar esses embriões para pesquisa de células-tronco. Que é tão questionada, mas... Sem dúvida nenhuma, mas é um problema que existe. Então, se começou a investir no congelamento de óvulos. E qual é o prazo? Há prazo? Na verdade, não existe um prazo, porque uma vez congelado, essa célula está congelada, e se congelada adequadamente, se mantém dessa mesma forma. As técnicas cada vez são mais elaboradas e, consequentemente, com resultados muito, muito adequados. Tanto espermatozoide quanto óvulo. Quanto de óvulo, né? O de óvulo ainda se considera uma técnica experimental pelo número de bebês nascidos. Quantos? Tem uma publicação recente desse mês passado, um levantamento de 936 crianças nascidas de óvulos congelados. Ou seja, é um número muito pequeno. Muito. Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Das quais 37 são nossas, aqui do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul? Bom, o senhor é pioneiro também no bebê de proveta, aqui no Rio Grande do Sul, de óvulo. São várias técnicas, não é mesmo, doutor Petraco? Sim, são várias técnicas de congelamento. O primeiro era um congelamento lento. Dentro dessa tecnologia existiam meios específicos que melhoraram muito esse tipo de congelamento. O que é o congelamento lento? É um congelamento que precisa de uma máquina que vai baixando a temperatura lentamente, né, durante horas, para que depois esse gameta, esse óvulo, vá para um tanque de nitrogênio a menos 70 graus. Né? E qual é a outra técnica? A outra técnica é uma técnica de congelamento rápido, em que ele é imediatamente congelado, com um meio de criopreservação específico para que não cristalize a água e, consequentemente, não rompa a carga genética do óvulo. Qual é a diferença em resultados? Os resultados são muito semelhantes. Na verdade, essa técnica atual é uma técnica mais simples, não precisa de uma tecnologia de máquinas
computadorizada para fazer o congelamento. E, consequentemente, o custo seria... O custo é um pouquinho menor. Tá? Ainda é uma tecnologia que tem um custo relativamente alto, porque tem todo um processo de estimular a ovulação, medicamentos para isso, para que se tenha um grande número de ovos, para que se possa congelar e depois ter um número grande de embriões para que se tenha um sucesso real de gravidez. Pois é, e o sucesso esse, qual é a... É interessante porque o resultado de congelamento de óvulos é melhor do que de congelamento de embriões. Apesar de não ter uma diferença significativa, estatisticamente falando, é um pouco melhor. E a técnica de embriões é uma técnica consagrada, cientificamente embasada, não é? E enquanto que a outra ainda é experimental pelo número de crianças nascidas. E espermatozoides? O espermatozoide é uma técnica bastante antiga, isso também cientificamente está muito Os resultados chegam a 100%, quanto assim, mais ou menos? O grande problema é que o processo reprodutivo na espécie humana é muito baixo. O resultado de gravidez... É, né, quanto? É em torno de 16% por tentativa. Um casal normal tendo relações sexuais no momento da ovulação, no período ovulatório, tem uma chance, arredondando os números, de 20% de saírem grávidos, bebê na barriga, bebê em casa. É muito baixo, né? É muito baixo. E temos essa população, imagina se não fosse tão baixo. Exatamente. Mas é interessante isso de estar cada vez mais avançando essas técnicas e as pessoas procurando. Há uma procura muito grande? Há uma procura muito grande, principalmente num outro aspecto, que é preservar a sua fertilidade em relação à parentalidade tardia. Né? Quer dizer, cada vez se engravida mais tarde, né? Isso por vários fatores, né? Por uma valorização maior da carreira profissional, a profissionalização da mulher, a entrada dela no mercado de trabalho, o segundo casamento. E claro, isso vai fazendo com que se tenha filhos mais tarde. E o relógio biológico não nos espera. Né? Depois dos 35 anos, a fertilidade começa a declinar lentamente. Tem um declínio muito mais agudo depois dos 37 anos e meio, para chegar aos 44, 45 anos, praticamente igual a 0% de chance mensal. Isso não significa que ninguém engravide depois dessa idade, claro que sim. Existem números, e esses números são extremamente discutíveis, que em torno de 5 a 7% das mulheres venham a engravidar depois dos 45 anos até a menopausa, que é em torno dos 51 anos. Bom, voltando à questão de pessoas que sofreram com câncer ou que, passaram pelo tratamento. Os resultados, como é que são? Os resultados são bons, como em qualquer tipo de congelamento. Né? O importante é que esse congelamento seja feito antes do início do tratamento. E isso é muitas vezes um problema extremamente grande, porque a paciente tem um problema, quer iniciar imediatamente o seu tratamento, né? E muitas vezes a gente não tem nem tempo para fazer o congelamento. Esse tempo qual é? Esse tempo é, no mínimo, em torno de 15 dias. Mínimo, né? Que é o período em que a gente precisa amadurecer esses óvulos para serem, então, retirados e congelados. Então, vale a pena, tem que ser rápido, tem que ser né? rápido. Buscar essa opção, essa alternativa para, então, se iniciar o tratamento. E, claro, o tempo varia dependendo da técnica que se utilize para amadurecer esses óvulos. Né? Mas, assim, o mínimo seria em torno de 15 dias. Muito obrigada, doutora Álvaro Petracco. Eu que agradeço. Pela sua entrevista.